Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de pesquisa e opinião pública. O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver algumas formas de controle da opinião pública. Nós vamos perceber que existem leis, certo, que ajudam a controlar a sociedade, certo? Mas, por outro lado, existem algumas ações que são feitas a partir de grupos de pressão e também dos meios de comunicação, que acabam por tentar controlar a opinião pública, mas aí de uma forma mais manipulativa. Não gosto muito desse termo, mas ele vem ao encontro do que nós vamos ver na aula de hoje. Ainda na aula de hoje, então, vista essa parte inicial, nós vamos trabalhar um pouco em cima da questão da propaganda. A propaganda como forma de controlar, pelo menos tentativa de controlar a opinião pública. Vamos ver também a questão do papel dos líderes, né, no processo de controle da opinião pública, né, a questão do prestígio que um líder deve possuir, né, frente às massas. Mas no final, já na segunda parte, vamos ver o que são barreiras e estimuladores de mudanças e também, por fim, três categorias muito importantes dessa disciplina: mistificação, expropriação e exploração da opinião pública. Nós vamos ver que qualquer uma delas, quando colocada em prática, acaba por gerar uma crise de opinião. Então, eu começo dizendo para vocês que na tese de autores como Durkheim, o Weber, né, Emile Durkheim e Max Weber, o problema fundamental de qualquer sociedade é a manutenção da ordem e da coesão social. E isso só pode ser feito, né, a única maneira de manter a ordem e a coesão social, a única maneira possível de promover isso é através de um controle social. O controle social seriam aquelas normas, aqueles padrões, as leis, né, que todos nós, cidadãos e cidadãs, devemos seguir, né? Saber até onde vai a minha liberdade, né? onde ela acaba e assim por diante. Questões que a gente vê até mesmo no colégio, né? E que fique claro, não tem nada a ver com regimes autoritários, com ditaduras, né? Toda e qualquer sociedade ela precisa de normas, de leis, de padrões de conduta. E esse controle ele se torna efetivo por meio de sanções, né? Penalidades e ou recompensas, né, associadas à desobediência ou obediência das normas, né? Então, por exemplo, se me flagram roubando, eu vou receber uma sanção negativa, né? Uma penalidade, né? Vou ser preso, né? Se eu salvo algumas pessoas de um incêndio, né? Eu fui obediente às normas, aos padrões de conduta, né? Eu posso receber um prêmio, uma condecoração. Então é mais ou menos nesse sentido aí, né? E esse controle social ele se dá de forma externa, né? Que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Controle social externo é aquele no qual a pessoa recebe a sanção, né? Seja ela positiva ou negativa. E o controle social interno nada mais é do que essas normas, esses padrões de conduta, né? Essas leis que são assimiladas por nós, né? E começam a fazer parte do nosso dia a dia, né? Da nossa postura, da nossa conduta em sociedade. Agora, como eu disse para vocês, existem também outros elementos, e aí já pegando mais uma questão mais num nível manipulativo, existem outros elementos, outros grupos que agem com o objetivo de controlar a opinião pública, né? Com o objetivo de controlar a sociedade. Primeiro são os grupos de pressão, né? Como por exemplo lobistas, políticos, propagandas, né? Que agem com o objetivo de controlar a opinião pública, com o objetivo de terem os seus objetivos
atingidos, né? Atendidos. E o outro exemplo de controlador, ou pelo menos de uma tentativa de controle da opinião pública, advém dos meios de comunicação. Nesse sentido, a gente percebe que quando os meios de comunicação tentam controlar a opinião pública, na verdade, eles estão exercendo uma das suas principais funções, que é de proteger determinados fatores, né? E existem aí inúmeras técnicas, né, desenvolvidas pelos meios de comunicação através dos seus veículos, né, que são utilizadas com o objetivo de controlar, de manipular a opinião pública. A primeira técnica é a da conformidade. Vejam bem, imaginem que eu sou de um determinado veículo de comunicação e esse veículo defende o atual governo. Vamos colocar nesses termos. Muito bem, está todo mundo falando mal a respeito de uma lei que foi aprovada pelo governo, enfim, que vai ser muito prejudicial a vários setores da sociedade. Muito bem. Não tem como omitir essa informação porque está todo mundo falando a respeito dela. Sem problema algum. Eu mostro essa informação ruim para a imagem do governo, mas na sequência eu mostro outra informação, eu veiculo outra informação ligada a outro país, informação esta que mostra uma realidade muito pior. Ou seja, isso pode fazer com que as pessoas pensem, puxa, aqui está ruim, mas tem lugar que está pior. Isso pode passar uma ideia, uma noção de conformidade. Aqui está ruim, mas lá está pior. Essa é uma das técnicas trabalhadas, além daquelas que nós já vimos em outras aulas. Lembro bem do nosso primeiro vídeo, né? Falamos da questão das informações superficiais, né? Condensadas, efêmeras, os programas sensacionalistas, né? As matérias carentes, o uso do Fediverse. Tudo isso resulta em técnicas, né? que são bastante utilizadas pelos veículos de comunicação para tentar controlar a opinião pública. Então vejam, se nós formos fazer uma recapitulação, né, da opinião pública, né, de como ela era forte, né, até o estopim da Primeira Guerra Mundial, né, como nós tínhamos de fato uma opinião pública, né, se nós formos analisar um pouco então essa trajetória da opinião pública, nós podemos perceber que a outrora forte opinião pública hoje em dia é algo, além de enfraquecido, fragmentado. E digo mais, antes o cidadão, a cidadã, as pessoas que formavam uma opinião pública, que tinham voz e vez frente ao poder, eles eram os atores principais, né? Hoje, com todas essas técnicas de tentativa de manipulação da sociedade, o ator principal hoje é o alvo, é o objetivo maior, é ele que deverá ser alcançado. Então, de elemento principal, ele passa a ser o alvo, é ele que deve ser manipulado. E nesse sentido aí, muitas mentes inteligentes trabalham com o objetivo de manipular a opinião pública, né? Manipular eu sempre coloco entre aspas, né? Porque eu venho dos estudos culturais, né? Que tem uma área muito forte dos estudos de recepção que mostram que as coisas não são bem assim. Não somos robôs que aceitam, né, tudo que vem até nós. Mas enfim, e essas mentes muito perspicazes sempre me lembram de uma frase do falecido intelectual francês Jean Baudrillard, que dizia que o pior mesmo num ser humano é ser inferior àquilo que ele sabe. Ou seja, né, as pessoas são muito inteligentes, né, mas usam essa inteligência a serviço do mal. A exemplo de líderes como Mussolini e Hitler, que nós vamos ver ainda no vídeo de hoje. Outras técnicas também de persuasão da opinião pública advém da propaganda. Eu cito alguns exemplos aqui que são bastante corriqueiros no nosso dia a dia. Primeiro, que passa despercebido por muitas pessoas.
consiste e essa é uma categoria do Roland Barthes, né, o mesmo criador do Fediverse. A categoria se chama As Surpresas dos Números. Vejam que interessante. E ano que vem, é ano eleitoral, ano que vem, 2022, vocês vão ver isso direto nas propagandas. Consiste em, vamos supor, um exemplo, eu, atual governo, chego na frente das câmeras e digo, porque no primeiro ano, só no primeiro ano do nosso governo, nós investimos 50 bilhões na agricultura. Para quem está por fora desse contexto aí, dessa situação, da questão da agricultura do nosso país, quem está por fora vai olhar e vai dizer assim, vai pensar, provavelmente, puxa, investiram bastante, hein? 50 bilhões. Mas talvez isso não passe despercebido por um entendedor da questão, da temática. Ele vai chegar e vai dizer assim, puxa, que cara de pau desse candidato, né? Tentando a reeleição e jogando falácias para o povo. Ele tinha disponíveis 150 bilhões e ele investiu apenas 50 bilhões. Ou seja, para quem não está por dentro do assunto, 50 bilhões nesse contexto aí é muita coisa, mas para quem está, nem sempre é o suficiente. Então, as surpresas dos números consistem em apresentar uma realidade numérica como se ela fosse suficiente, né, num determinado contexto, mas na verdade ela não é. Mas é claro, essa técnica acaba enganando, persuadindo pessoas que não estão por dentro do assunto. Surpresas dos números. Outra técnica muito utilizada, quem nos traz é o Douglas Kellner, que nós vamos ver na aula seguinte, que se chama o impacto cumulativo. O impacto cumulativo consiste num constante martelar de informações, né? Para que essas informações acabem entrando nos ouvidos e mentes das pessoas. Muitas vezes é aquele velho papo, uma mentira quando é dita várias vezes ela se torna uma verdade. Muitas vezes eu posso trabalhar com alguns elementos de cunho duvidoso, algumas informações duvidosas ou até mesmo mentiras, mas de tanto eu martelar aquela informação, ela se torna uma verdade. E vejam como é interessante esse uso do impacto cumulativo, porque muitas vezes o uso do impacto cumulativo na propaganda ele consegue dar a aparência de integridade, né, a causas duvidosas, como por exemplo, vamos supor, temos um povo super pacífico, né, que teve alguns problemas político-econômicos com o país vizinho. Vamos colocar assim, Brasil e Argentina, um exemplo. E a Argentina resolveu bloquear alguns produtos oriundos do Brasil. E isso aí afetou sobremaneira a política brasileira. Muito bem. O país quebra e daqui a pouco começa uma propaganda do governo federal, né, constante, martelar constante de informações em cima de um só tema, de um mesmo tema, impacto cumulativo, né, dizendo que a única saída, né, para resolver esse problema é a guerra, guerrear com os hermanos. Daqui a pouco o mais pacífico dos brasileiros poderá dizer, não, essa é a saída. Por quê? Devido a esse impacto cumulativo, esse constante martelar de informações. Então vejam como isso pode ser muito perigoso às vezes, né? O impacto cumulativo também ele pode ajudar a desacreditar grupos e ideias e também pode dar encantos a personalidades outrora sem valor. Pego o exemplo de Fernando Collor de Mello, 1989, era governador do estado das Alagoas. Collor era um desconhecido para o país inteiro, né? E a propaganda dele trabalhou muito em cima do impacto cumulativo, né? Martelar constante de informações em torno de um só tema, né? Exaltando algumas qualidades do candidato, né? E o resultado todo mundo sabe, ele venceu as eleições presidenciais de 1989.
Então, nesse caso aqui, ele era um conhecido, mas em âmbito, né, lá do seu estado, de estados próximos, mas ele não era uma pessoa conhecida em nível nacional. Mas o impacto cumulativo ele também pode trabalhar nesse sentido de dar encanto a personalidades sem valor ou, se preferirem, desconhecidas. Não me entendam mal, a questão é, eu não vim aqui gravar esse vídeo para falar mal da propaganda. A propaganda é maravilhosa, eu mesmo, além de ser formado em jornalismo, sou formado em publicidade e propaganda, para quem não sabe. Mas a questão não é essa, o problema é o caráter pernicioso que por vezes a propaganda pode apresentar. Esse é o problema, né? E isso cada vez mais é acelerado, né, através dos meios de comunicação e das novas, cada vez mais novas, outras nem tanto, tecnologias de informação e comunicação. Outra questão também que se impõe numa aula sobre controle da opinião pública diz respeito à formação da liderança na sociedade. Eu sempre em sala de aula eu peço para vocês citarem um exemplo de líder, né? As pessoas largam lá, além de alguns brasileiros, algumas personalidades brasileiras, as pessoas falam muito sempre o atual presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, alguns lembram de Hitler, alguns lembram de Mussolini, e são esses dois líderes que eu sempre trago nessa sala, nessa aula. Por um motivo muito simples, vejam bem. A interação dos líderes e das massas se dá nos seguintes termos. Os líderes podem ser os primeiros a planejar ou definir uma questão. Os líderes têm especial importância porque verbalizam e cristalizam os sentimentos vagos, mas não menos intensos, das massas. Vamos pegar o exemplo do Hitler. Na prisão, o Hitler escreveu Mein Kampf, Minha Luta. Ali, ele verbalizou, ele cristalizou todos os anseios, todos os desejos, as esperanças do povo alemão, que estava saturado devido ao desgaste, ao fracasso da Primeira Guerra Mundial. Ali está toda a ideologia do seu governo, né? Todas as diretrizes do seu governo. Assim como Mussolini o fez na Itália, né? O desgaste causado pela Primeira Guerra Mundial, o conflito com os socialistas, né? Isso fez com que várias pessoas se enxergassem na figura do Mussolini. E se vocês estão pensando em exemplos locais, isso não é mera coincidência. É nesse sentido que se trabalha a figura de um líder. E digo mais, esses líderes eles podem manipular os anseios das massas em favor dos seus próprios fins. Então existe aquele líder que, como eu disse, verbaliza os anseios, os desejos, as esperanças de uma nação, né, de uma massa, né? Mas no fundo, o objetivo maior dele é atingir os seus próprios objetivos de vida, né? Os seus próprios anseios. Nem que para isso ele tenha que se utilizar da massa. Agora vejam, com a mesma velocidade que as pessoas, e eu estendo aí os veículos de comunicação, podem elevar a figura de um líder, com a mesma velocidade que eles podem fazer isso, caso esse líder não atenda aos anseios da sociedade, ele pode ser destruído com a mesma velocidade com que ele foi elevado ao topo, tanto pela sociedade quanto pelos meios de comunicação. Dito isso, ainda dentro dessa questão de controle da opinião pública, tem duas categorias que aparecem, que são obrigatórias numa disciplina, numa aula sobre essa, né? E elas precedem as três categorias mais importantes que eu vou falar daqui a pouquinho já no desfecho da nossa aula. Durante todo esse processo de controle, de tentativa de controle, de persuasão da opinião pública, nós sempre nos depararemos com dois movimentos.
as chamadas barreiras e os estimuladores de mudança. Os dois são trabalhados são divulgados, são propagados, são veiculados através dos veículos de comunicação. As barreiras são toda e qualquer tentativa de manter as coisas como estão. Ou seja, propaganda contra o uso da camisinha. Ou seja, as barreiras são toda e qualquer forma de movimento, toda e qualquer forma de movimento que está ligada a tendências conservadoras. Né? Ser contra o uso da camisinha e por aí vai. E, por outro lado, nós temos os estimuladores de mudança que estão ligados a visões de mundo mais progressistas. Né? Propagandas, né? que têm por objetivo colocar nas mentes receptoras, né? Tendências mais liberais, mais progressistas, como eu falei, né? Em tempos de AIDS e outras doenças, enfim, é inviável, é impressionante como existem ainda setores da sociedade que são contra o uso de preservativo, ou em tempos de pandemia, existem setores da sociedade que não estimulam o uso da máscara, dos cuidados. Então, quem não estimula está ligado às barreiras, quem estimula o uso da máscara, por exemplo, está ligado aos estimuladores de mudança. Muito bem, dito isso, um pouco de história antes de adentrarmos as três últimas categorias da aula de hoje, né, ao desfecho da aula de hoje. Vejam bem, estamos em 1984. Existia um deputado na época, lá do Mato Grosso, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, agora me falhou. Na época ele era do MDB, Dante de Oliveira. Depois ele, anos depois, migrou para o PSDB e ele já é falecido, já faz alguns anos. O Dante de Oliveira criou a emenda das diretas já, que pedia, depois de muito tempo, de muitos anos, a volta das eleições diretas no Brasil. E estávamos em 84, final do regime militar, e inúmeros comícios históricos, lendários, aconteceram em diversas capitais do país, comícios esses que uniram não só pessoas do meio político, mas também celebridades, pessoal do esporte, da cultura, enfim. Vejam bem, apesar de todo esse clamor de grande parte da sociedade, a emenda não passou, mas no ano seguinte, 1985, pela primeira vez em muito tempo, nós tivemos um civil concorrendo à presidência da República, mesmo que de forma indireta. Era o senhor Tancredo Neves. Tancredo Neves representava a esquerda, ele era do MDB, e o candidato da situação, que defendia o regime militar, era Paulo Salim Maluf. Mesmo de forma indireta, Tancredo Neves venceu a eleição por 480 a 180 votos e se tornou o primeiro presidente civil do Brasil em décadas. Muito bem. Como todos sabem, ou deveriam saber, essa é a história do nosso país, Tancredo Neves não foi eleito presidente, mas não assumiu o cargo, porque dizem que ele já estava doente antes mesmo de se tornar presidente, de vencer a eleição. Ele falece no dia 21 de abril e quem assume é o seu vice, José Sarney. O governo de José Sarney, que durou de 85 até o início ali de 1990, foi um governo marcado por muitos problemas internos, externos. A dívida externa foi elevada a patamares nunca vistos antes.
Ele prometeu muitas coisas, não cumpriu, inclusive a reforma agrária, que até hoje não é uma realidade no país e poderia tirar muita gente da miséria. E para vocês terem uma ideia, lá no final de 1986, a inflação no Brasil chegou ao nível de 1.750% a inflação anual. Isso não é pouca coisa, na verdade isso é loucura, 1.750% ao ano. Isso significava, dentre outras coisas, eu me lembro que eu tinha 1985, 86, eu tinha meus 13, 14 anos, eu lembro de Jornal Nacional, a gasolina vai subir à meia-noite. Saía eu com meu pai e com a minha mãe para enfrentar filas quilométricas para tentar abastecer até a meia-noite para pegar a gasolina ainda com o preço anterior. Ou lembro também de estar no supermercado com meu pai, com a minha mãe, e podia faltar emprego para qualquer outra função, mas não faltava para marcador de preço. O que a gente mais via no supermercado eram as pessoas remarcando o preço, né? O tempo inteiro. Era insano. A situação era insana. Loucura total. E a gente passava no corredor, vamos comprar esse quilo de arroz. Não, daqui a pouco a gente vem aqui. Quando a gente voltava, o preço do arroz já era outro. Era assim. Na tentativa de barrar esse cenário caótico no qual o país se encontrava, o José Sarney criou o Plano Cruzado, que propôs um congelamento de preços. Congelamento de preços. E o que ele fez ali? Ele foi muito inteligente, ele e a sua equipe. Ele jogou todas as responsabilidades na sociedade brasileira. Ele elegeu ali a figura dos fiscais do Sarney, ou seja, todo e qualquer cidadão seria um fiscal do governo Sarney. Se eu visse que na mercearia da esquina havia subido o preço de algum produto, eu deveria denunciar esse estabelecimento. E mais, ele disse que a partir de hoje, na época, né, todo e qualquer cidadão será um fiscal do governo Sarney. Se o plano der certo, méritos do povo brasileiro. Se o plano fracassar, foi por culpa do povo brasileiro. O que ele quis fazer ali? Esse é um exemplo típico de mistificação da opinião pública, que é quando o poder, junto com os veículos de comunicação, ele joga na sociedade, joga no povo as suas próprias responsabilidades, como se esse povo tivesse pedido isso. Né? Tudo é feito pelo e para o povo, né? Mas na verdade a responsabilidade seria do governo. Então essa é uma grande jogada aí que foi trabalhada naquele momento. Uma segunda categoria importante seria a expropriação. Aí a coisa é mais rasteira mesmo. É ligada a regimes autoritários, né? A governos ditatoriais. É quando eu passo por cima da opinião pública. Eu tiro todo e qualquer poder que ela possa vir a ter. Né? É quando eu tomo decisões, eu governo, sempre através dos meios de comunicação, os veículos, eu tomo alguma decisão sem consultar a sociedade, eu passo por cima. Né? Tem a ver com regimes, né, com governos autoritários. E a última categoria que eu trago para vocês, né, já está encerrando o meu tempo aqui, é a exploração da opinião pública. É quando digamos que eu estou em baixa, né, a minha popularidade está em baixa. Eu lanço uma medida, adoto uma medida, né, lanço para a sociedade, medida essa que vai causar a simpatia de alguns setores da sociedade. E eu tento tirar proveito dessa situação favorável. Eu prometo aumento de salário para determinadas categorias e eu começo a virar o jogo porque isso causa simpatia em alguns setores da sociedade e eu me aproveito dessa situação. Então são esses exemplos de controle da opinião pública para fechar a aula de hoje. Valeu, pessoal!